Boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho com Jesus. Eu convido os irmãos neste momento a elevar o pensamento ao nosso amado Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eis a nós, aqui todos a teus pés, Deus amado. Pedimos a proteção para todos os nossos lares e os lares daqueles a quem amamos e os lares daqueles a quem ainda não conseguimos amar. Pedimos tua misericórdia por todos os irmãos que estão em sofrimento e que nesta noite abençoada, em que abrimos nossa casa para a espiritualidade superior, que todos possam ser acolhidos, que todos possam ser direcionados na medida de seu merecimento. Que possamos também ter a alegria de receber nossos mentores, nossos anjos de guarda, para fazer aquela higienização em nosso lar e podemos nós iniciar a nossa caminhada da semana em paz e com muita gratidão. Com o coração grato a Jesus Cristo, a Mãe Santíssima e a todos os trabalhadores da luz que se encontram hoje conosco, damos por aberto este Evangelho da noite. Gratidão pela presença de todos, que assim seja. Agora eu passo a leitura para o meu querido filho Kalel. Só um momentinho, filho, por gentileza. Eu queria convidar todos a anotar que a lição da noite, além de ser simples, ter um linguajar simples, ela já afetou a todos nós em algum momento da nossa vida. Todos nós já passamos pela descrição que o Kalel vai trazer através da leitura. Então, convido a todos que falem sobre isso, comentem. É hora de exorcizarmos os nossos traumas, as nossas dores e entre amigos nos abraçarmos e o conselho de um, a palavra do outro, o apoio de terceiro farão uma grande mudança no íntimo de cada um. Vamos usar esse momento aqui como um momento de amor verdadeiro entre irmãos, tá bom? Pois não, meu filho. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, Ângela, pela recepção também. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todo mundo. Sintam-se todos abraçados. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Hoje eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura do capítulo 5, da lição A Melancolia, escrito por François de Geneve. O item 25 do capítulo 5. Algumas vezes, uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão, e, ao ver que não consegue, cai em desânimo. O corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Acreditem em mim, resistam com energia e essas impressões que enfraquecem a vontade. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos e de todos os homens, mas não a procurem na terra. Neste momento em que Deus envia seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada para o futuro, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico, quando chegar o momento certo. Lembrem-se que todos têm uma missão a cumprir durante a sua passagem pela Terra, seja na dedicação à família, seja no cumprimento de diversos deveres que Deus lhe confiou. Se no decorrer da prova, quando estiverem desempenhando suas tarefas, sentirem os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração
e irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão em recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. É isso, que assim seja, e eu passo a palavra. Obrigado, filhote. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, todos, eu tenho certeza absoluta que todos nós, vez ou outra, já nos questionamos o porquê de estar aqui. Em momentos de dor, de sofrimento, em que as coisas parece que não vão para frente, em que parece que o mundo teima em nos afrontar, em contrariar as nossas ideias, e que os nossos próprios amores, às vezes, a esposa, o marido, os filhos, não entendem o nosso coração, embora ele esteja querendo fazer algo de bom. Quem não passou por isso ainda? E essas dores que nos assolam e que muitas vezes nos fazem chorar por dias, e muitos de nós entram em depressão bastante pesada, sofrendo por semanas e meses, entrando em quadros de doenças difíceis de serem resgatadas, nem com medicamento, nem com terapia, nem com nada. Só o tempo e o amor são capazes de liberar essas dores. É a falta, é a saudade, é o desejo que a nossa alma, consciente da vida que nunca acaba, que ela é eterna, e que já teve outras experiências, quer voltar a tê-las, quer estar com aqueles que ela já esteve um dia. Mas o nosso corpo não entende esse sentimento e transfere isso para a dor, para o sofrimento. Quem de nós não passou por isso? Eu vou abrir a palavra para quem quiser falar, dar exemplo, contar uma vivência. Fique à vontade, sinta-se absolutamente à vontade. Neuza. Boa noite a todos. Noite. A lição está dizendo, né, que nosso espírito sente encarcerado na matéria e muitas vezes entramos na melancolia, né? Naquela tristeza, naquela angústia que às vezes a gente nem acha explicação. Mas é como você disse aí, é a saudade de voltar. Vontade de encontrar com seus entes, encontrar com seus amigos que já estão lá na pátria espiritual. Mas aí a lição diz, coragem, irmãos, segue em frente, que vai chegar um dia que vai chegar o seu momento de voltar, mas que a gente tenha que ter paciência, confiança em Deus, porque quando você está aqui encarnado, você tem uma meta cumprir. Você veio por um tempo, está tudo já determinado, né? Então a gente tem que ter tolerância e paciência e suportar todas essas afrontas, dificuldades, até porque senão a gente vai falecer, né? Na nossa proposta, né? Que já foi marcada um dia de voltar para cá e não cumprir, né? Aquilo que a gente prometeu, né? Já acertou lá da pátria espiritual. É isso aí que eu vejo, Júlio. Muito bem. Muito bem. Quem mais? Pode levantar a mãozinha, pode abrir o áudio e dizer eu quero falar, pode abrir a sua câmera e balançar a mão assim na frente da câmera, vendo a gente chama pelo nome. Fica à vontade, tá? Não tem sistema perfeito e nem ideal para fazer isso. Marquinho, por favor. Boa noite, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Boa noite. A Neuza tá com a mão, ela falou agora? É a mesma? Acho que ela esqueceu de baixar a mão só. Tá, eu olhei, mas não. Eu vou abaixar. Tudo bem. Legal. Poxa, é um assunto, como o Júlio comentou, é um assunto sério, né? Muito sério. Porque quem de nós já não enfrentou aqueles problemas, né? Aquelas coisas difíceis da vida da gente. Agora, tem uma coisa muito bacana que fala também o texto, né? Que eu penso, como a gente vê que é aí nesses casos, né, onde a gente está realmente down, né? Vamos falar assim, né? Palavrinha down, tá para baixo, pensativo, não sabe direito as coisas, não sabe para onde vai, ou não vê solução, né?
Mas aí que eu vejo, sabe, a importância dos amigos, das pessoas, dos grupos espíritas, porque eu acredito que nesses momentos a espiritualidade, eu penso, né, através de uma intercessão divina, como eu sempre chamo, né, sempre, acho que sempre apresenta alguém uma forma de mostrar um caminho, né? A gente vai meio, nem de arrasto, vai sendo puxado mesmo, né? Vai indo para, vamos supor assim, aqui em Florianópolis tem um centro espírita, tem um chamado TE, que é um tratamento espiritual, né? Ele é assim, ele é uma sala, tem 20, 30 pessoas mais ou menos, e se lê o evangelho, e ali se conversa sobre, como agora aqui, né? Só que aqui é online, né? E se conversa sobre o evangelho. E a gente observa, sabe, eu trabalho até hoje nesse TE, né? Comecei lá e hoje eu colaboro lá também, né? E a gente percebe, assim, que quando as pessoas iniciam seus dias nesse tratamento, né? Que elas vão em busca de um entender, né? Do que está acontecendo, o que está havendo, que a pessoa fica desnorteada, para baixo, um momento delicado e até mesmo perigoso, né? Então, a gente observa que no início, a pessoa entra naquele, que é uma egrégora de amor, de carinho, de fraternidade, de acolhimento, né? Que o centro espírita é acolhimento e é para isso mesmo, né? Quando a gente está naquela situação, a gente vai lá para ser acolhido. Então, a gente observa que a pessoa entra, senta na cadeirinha, às vezes nem parece que está escutando. E realmente, às vezes, ela está numa problemática tão difícil na vida dela, que ela está tentando se encaixar. E a gente vê aí como a espiritualidade trabalha para o nosso bem. Então, ela vem, ela ameniza aos pouquinhos nossas dores, a gente vai se afincando nos estudos, nos grupos, né? E existe um momento, sabe? Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, o negócio é uma vez por semana e vai indo, né? A gente observa assim que foi assim comigo também, exatamente assim, né? E por isso que eu trabalho nesse chamado TR, nesse centro espírita, por causa disso, né? Então a gente vê que a gente vai lá, senta naquela cadeira e não entende nada, essa palavra do evangelho não entra, alguém fala que tudo passa e tu não acredita, né? Aquela coisa, né? E, e a espiritualidade vai trabalhando de uma maneira que vai amenizando, vai tirando, ela é homeopática, né? Então, porque vai do querer também se entregar para o querer, né? Eu quero, então eu vou fazer assim, vou tentar fazer o meu melhor possível, né? Então a espiritualidade vai trabalhando, e você vai ouvindo um pouco mais, aí tem um momento que ele levanta a cabeça, aí em algum dado momento, porque também lá o estudo é aleatório, né? E em algum dado momento tem uma palavrinha que dá um link, né? Ela se acha, né? Ela entendeu. Opa, viu o caminho, viu o caminho. O evangelho sempre mostra o caminho. E a gente sempre está amparado, eu acredito muito nisso, a gente está sempre amparado, a gente está ajudando, e ela age também, né, também pelos intercessores que nos pegam, nos levam, conversam, ou de repente alguém fala uma palavra, que é um grupo, né, é um grupo de 20, 30, e no meio alguém fala uma palavrinha que a própria espiritualidade intui alguém a falar uma palavra-chave, né, como nós estamos conversando também, né, às vezes a gente pode dar uma palavrinha que pode ser um vira-chave, né? Puxa vida, é isso que eu precisava ouvir, essa porta que eu estava procurando, né? Para entrar e seguir em frente, né? Então é isso, é um relato também, né? Sei lá, porque eu achei muito bacana o texto, e eu acho que é por aí, eu acredito que quando a gente se entrega, porque eu acredito, sabe, Júlio, que em muitas ocasiões nós somos levados no colo pelos nossos amigos carnais, encarnados e espirituais. Plenamente assim, né? Basta a gente querer ir buscar e, né, é igual a cama do hospital, né? Tu deita ali, bora botar soro, botar injeção, tu quer melhorar, tu quer crescer, tu quer entender, né? E realmente funciona. Funciona, esse grupo, ele funciona, a espiritualidade está trabalhando, funciona, alguém sempre, por isso que é importante, né, vocês falam sempre, né, e muitas vezes eu prefiro nem falar muito, né, para as pessoas falarem também que às vezes uma palavrinha de alguém é aquela palavra necessária para uma outra pessoa ouvir. Nós estamos agora com 60 pessoas, 60 mais ou menos, né, então alguém solta a palavrinha
que pode ser um link, uma abertura de porta, de visão, de um escape da dor, vamos dizer assim, para alguém que tá no grupo em si, né? É isso. Muito bem, Marquinhos, muito bem. Muito bem. São 52 aparelhos conectados. Quantas pessoas são? A gente não sabe, deve ser por volta de 70 pessoas aí. Meu Deus. Irmã Deise, por favor, boa noite, que prazer. Tudo bom? Abre o seu microfone. Ai, tudo bem, Júlio e amigos. Olha, eu passei, já falei até com o Júlio, porque é horrível se sentir assim naquela melancolia, sem saber o que realmente está acontecendo. E por que está assim? Imagine eu que vivo dando risada, como minha mãe fala, estava com a canjica de fora, agora, de repente, estou lá moada, quero ficar deitada, não quero falar com ninguém, não quero entrar no computador, não quero nada. Mas o que foi falado aí também, a ajuda espiritual e a ajuda dos amigos encarnados aqui, que ficam conversando e trocando ideias, e esse grupo maravilhoso que eu vou aprendendo cada vez mais. Então, aquilo começa a dissipar aquela melancolia, porque eu tive um período aqui com muitos problemas. Então, eu falava, ai, meu Deus, só problemas, só problemas. Mas depois eu comecei a entender, e os amigos sempre estando comigo, e eu vou levando, mas que é ruim, é uma sensação horrível você se sentir lá embaixo, que não tem ninguém te socorrendo. Mas a hora que a gente começa a perceber que tem alguém que nos ama e muito, que é o nosso Deus, a gente começa a melhorar. Eu vou só contar uma coisa. Um dia, como o Marcos falou, uma palavrinha de nada. Eu trabalhava em São Paulo, e eu tinha um conhecido que a gente ia conversando, e ele estava meio cabisbaixo, eu bati nas costas dele e falei, Deus te ama. Só assim falei, né? Depois de muito tempo, ele falou para mim, desde aquele dia, eu estava com vontade de acabar com a minha vida. E a sua palavra me deu um estímulo. Eu fiquei tão feliz porque eu fui usada. Então, isso foi muito bom. Como diz o CVV, ponto. Agora eu dou a palavra para outra. Obrigado, querida irmã. Muito obrigado. A sua vivência é importante para todos nós, por causa da experiência, isso tem valor triplicado para todos nós. Mais alguém? A Michele, por favor, Michele. Boa noite a todos. Lindo depois da Deise, né? Ela, não só ela, como todos nós, somos instrumentos do Senhor, né? Estamos aqui exatamente para isso, para um servir o outro, né? Somos todos irmãos por isso. E a felicidade não é deste mundo. Então, a gente já sabe o porquê essa melancolia de vez em quando, essa tristeza que abate em alguns momentos, esse vazio que às vezes dá em determinadas circunstâncias que a gente não entende, né? Que falam um vazio existencial, né? Aquela tristeza que vem. Então, às vezes, está tudo muito bem,
mas o seu espírito está buscando uma liberdade que ele ainda não tem, né? Então, ele fica sem entender. E isso vai por longos tempos. Ele fica buscando a felicidade numa conquista de alguma coisa. Ah, eu vou comprar tal coisa e eu vou ser feliz. Ah, a partir do momento que eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. E às vezes isso até piora, porque a gente fica buscando, né? Ah, se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Ah, se eu arrumo um filho, eu vou ser feliz. Aí o problema também não é que ter um filho é um problema, mas tem mais trabalho. Então, não é isso que é só a felicidade. Então, às vezes, a gente, em várias circunstâncias da vida, busca uma felicidade que, na verdade, a gente tem que buscar a felicidade de espírito, né? E falar assim é muito fácil, né? Que felicidade é essa, Michele, de espírito? É uma satisfação que o espírito precisa procurar na gratidão, na paciência, numa palavra amiga, qualquer coisa, mas não buscar exatamente só naquilo ali que a gente tem, né? Buscar mais o ser do que ter. Porque esse ter um dia não vai ter. Então, é aí que a gente tem que buscar, né, se encontrar aonde que está realmente a verdadeira felicidade. Hoje, assim, contando, agora saindo do texto e contando uma fofoquinha, eu voltando da Casa Espírita da Evangelização, eu estava dentro do ônibus e tinha duas senhoras na frente. Aí elas contando o caso de vizinha. Aí uma delas falou assim, tem uma vizinha minha que sempre que ela me pergunta, como que você tá? Aí eu falo assim, eu tô ótima. Aí ela falou assim, mas o que tem a ver? Aí ela falou assim, porque quando eu falo eu tô ótima, ela fala, você tá sempre ótima. Ou seja, ela pergunta e quando ela responde, a vizinha acha ruim. Aí eu achei graça das duas ela falar assim, uai, mas eu não tenho que estar ótima, não, eu vou ficar triste. Eu estava com um problema ontem, eu tenho que trazer ele para hoje. Ou seja, eu estava aproveitando a volta da evangelização para aprender com elas no banco da frente. Então, a vida é isso, gente. Ela estava querendo dizer para a amiga dela que ela está sempre ótima, mesmo não estando completa, que é o que a gente tem que buscar, né? É isso aí. Um abraço para todos. Obrigado, Michele, viu? A Ângela agora. Tá fechado. Tem outra pessoa na frente, tem duas mãozinhas levantadas, Júlio. Consigo ver, meu amor. Quem é que tá na frente aqui? Deixa eu ver aqui. Talvez seja a mão da Michelle, então. Eu acho que é a Michele. É a Michele mesmo. Tá. Quando eu li Boa Noite a Todos, em primeiro lugar, quando eu li o texto, eu lendo, eu já me deu uma leve melancolia, porque eu fui lá atrás, na minha adolescência, que eu fui muito sozinha, até me emociono de contar. Eu fui muito, muito sozinha naquela década de 80. E aí eu ficava muito sozinha em casa, né? Então eu ficava à noite assim sentada do lado de fora da porta da casa, olhando para o céu e divagando naquela época assim que a gente não é que nem hoje. A gente era muito mais bobinha, né? Quem tem regula comigo de idade, olhando para o céu e perguntando: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui, sabe? Mas eu não sou daqui, mas também não sabia de onde que eu era. E eu não tinha nem noção do espiritismo, do espiritualismo, mas como a gente nasce com isso, a gente traz essa essência na gente, que é da vida eterna, que em algum momento se desperta. Então eu ficava assim, pensando. E hoje, vamos pular para hoje, de anos para cá, eu agora estou mais calma, mas eu volto e meia, eu me pego assim, com saudade do que eu não vivi. É muito estranho, é contraditório, mas hoje eu entendo essa saudade do que eu não vivi. É saudade do que eu não vivi agora nessa existência, mas eu vivi em outras, coisas que eu fiz, que eu fui feliz e que nessa existência eu não vivi. Essa saudade que eu trago em mim. Eu entendo isso hoje, sabe? Porque como lá atrás eu fui muito sozinha e não tive essa adolescência de convívio com outras pessoas, outros adolescentes, eu não tive
Isso. Então, eu carrego isso comigo até hoje, que até hoje eu trabalho, né? Mas isso que eu chamo mais de melancolia. Não é não chega, não é uma depressão, que a depressão já pende para um outro lado, né? Um outro sentimento. Mas é isso que eu queria dizer, né? Que a gente realmente, graças a Deus, eu me despertei para a espiritualidade e para entender muitas coisas que eu trago comigo, muitos traumas, frustrações que a gente carrega na nossa vida e aos poucos a gente vai entendendo, percebendo o porquê que a gente passou, o porquê que a gente passa, e a gente vai aprendendo a administrar na nossa cabeça tudo isso, né, meus amigos? Mas a melancolia, se a gente começar, a gente entrar nela e ficar muito tempo, é um terreninho que não é bom de estar. Entendeu? É que nem eu costumo dizer, o passado, a palavra já diz tudo. O passado a gente tem que fazer uma visitinha nele, dar uma olhadinha e sair. Porque se a gente ficar muito tempo no passado, conforme a nossa vivência anterior, a gente volta deprê e melancólico. Então, o passado tem que ficar lá atrás, trazer o melhor, viver o hoje, sempre com a fé, com a esperança sempre de dias melhores, enxergar o máximo das coisas boas, as coisas simples que nos façam felizes, para a gente não cair em melancolia, em depressão. Porque muito bem, Ângela. Muito bem mesmo. Muito obrigado. E por incrível que pareça, o que tu falou agora é exatamente o que eu ia falar, o que eu ia comentar. Eu antes vou pedir para o Kalel já se preparar. Kalel, depois que eu terminar de falar, tu lê para nós o chat, por favor? Claro, pode deixar. Obrigado. Existem duas coisas que são as principais, três coisas que são os principais responsáveis da melancolia, da dor íntima no ser humano. Em primeiro lugar, é o sentimento de querer mais, é do ser humano. Todo ser humano quer crescer, todo ser humano quer ser diferente, ele quer crescer moralmente, ele quer crescer socialmente, ele quer crescer financeiramente. Isso é natural da criatura humana para que o ser humano como um todo busque a melhora, porque senão nós viveríamos aí no tempo das pedras. Nós estávamos vivendo em caverna ainda. Então, é inato ao ser humano o desejo de progredir. Só que esse desejo, quando não é dosado, ele acaba se tornando uma arma contra nós mesmos. Por exemplo, um grande vilão são as redes sociais, porque muitas pessoas hoje vivem sonhando o que é do outro, almejando o que o outro tem, seguem pessoas e vivem para aquilo quase que 24 horas por dia, não consegue parar em emprego nenhum, porque tem que estar toda hora consultando o celular, porque o outro comprou um carro de luxo, porque tem uma casa gigantesca, porque é casada com um marido maravilhoso. Isso é um agente muito importante usado pelas trevas para devastar a psique humana. O outro agente que é bastante importante também, são as faltas do passado. Vou dar um exemplo. Se no passado eu fui um homem muito rico, poderoso, eu nessa encarnação, ou na encarnação passada, ou anterior ainda, sabe, sei lá, nessa encarnação eu posso trazer os resquícios e as lembranças, o sentimento da lembrança desse momento. Então, eu sinto falta de algo que eu não tenho. Eu sei que poxa, eu vou ter que trabalhar. Tenho que levantar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu tenho que pegar ônibus. Puxa, eu chego em casa, já está anoitecendo, nem aproveitei meu dia. Porque em vidas passadas, nós mandávamos. Nós tinha quem fizesse para nós. E abusamos dessa posição. Então agora, como uma parcela desse resgate, nós viemos de uma condição um pouco diferente, saudosos da boa vida que nós tivemos no passado, porque não soubemos aproveitar. E a grande causa disso tudo, da maioria das pessoas, já vamos ler lá, tá, Marcelo? No livro Evolução Planetária, do Divaldo Franco, os mentores estão falando para onde vão ser deslocados esses espíritos que serão reprovados agora durante a transição planetária, que começou alguns anos atrás e vai mais alguns anos à frente.
E um deles responde que eles serão deslocados a planetas primários, onde a vida começa a ensaiar para a humanidade, ou seja, o tempo das cavernas, e durante séculos e milênios mirarão as estrelas com saudades da Terra. Séculos, milênios, olhando para o céu e o sentimento íntimo de que eu estou perdendo alguma coisa, de que eu não estou onde era para eu estar, de que a minha família não é essa, de que o meu mundo não é esse, por causa dos atos que estão cometendo agora. Sabe-se lá que atos nós cometemos no passado? Se essa é a nossa melhor versão, que nós éramos há 10 encarnações atrás. Então, indiferente do motivo ao qual nos sentimos assim, garra, força e determinação. Olha para o lado, olha quem está pior que tu, ajuda-o, porque no ajudar o próximo tu encontra força para subir também. Essa é natural do ser humano. Todo ser humano que despende esforços em ajudar o próximo encontra encalço para subir, sempre. Então, busque afagar a sua melancolia na caridade, no bem-fazer, no amor ao próximo, no carinho, na fraternidade, que esse é o melhor remédio que Deus pôs à disposição de qualquer homem encarnado em qualquer tempo da Terra. Então, usemo-lo. Caleuzinho, por favor. Uhum. A Luciana Lima deu boa noite a todos. A Verônica Souza também deu boa noite. Boa noite. A Márcia Valéria falou: eu larguei muitas medicações psiquiátricas trocando por grupos de ajuda espiritual. Não consigo explicar para o meu médico porque não deixam misturar religião, crenças com as consultas. Eu pego as receitas para não perder o especialista, mas de 5 anos para cá não uso mais certas medicações. Troquei pela busca de fé em Cristo e na força dos grupos. Ela continuou na próxima mensagem aqui. Eu me considero a prova de uma mulher muito mais forte pela força divina e espiritual, começando em aceitar hoje perdas para a pátria espiritual. Eu não conseguia aceitar essas perdas que foram uma das minhas maiores provas de dores e descredibilidade. A Michele comentou: que lindo depoimento da Márcia, porque o verdadeiro remédio da melancolia é o Cristo presente em nossa vida. Buscar consolo e amparo no Evangelho e sermos mais gratos com os empréstimos da vida. Esse é o caminho para a nossa felicidade de espírito. A Wanda falou: a melancolia não precisa ser um fim, pode ser um chamado para buscar uma vida espiritual mais profunda. E por enquanto é isso. Muito obrigado, filho. Foi fabuloso, muito bom. De nada. Ótimas as participações. Já te entrego, tá, Marco? E, Marco, eu queria te convidar, tu faz a tua explanação e depois, se tu quiser fazer a prece de encerramento, aí fica à vontade, tá? Oi. Eu? Desculpe, eu? Isso. Nós temos que ter a consciência, meus irmãos, que a divindade é perfeita. Deus não erra em momento algum. Nós não quebramos um dente sem que esteja registrado no livro da espiritualidade. Nós não temos um amor perdido sem que tenha passado pelo pensamento amoroso do Pai. Nós não sentimos dor se ela não é necessária. Não há causalidade, não há erro, não há fortuito, não há azar. Então esse sentimento que nos bate a todos nós. Volta e meia, todos nós somos pegos por ele. A diferença é quanto tempo ele habita em ti, ou tu deixa ele habitar em ti. Eu busco já despachar o mais rápido possível, não fica mais que 2 minutos. Raramente me visita, mas quando visita, já porque não vai me ajudar em nada mesmo. Então, saber que nós estamos num livro que vem sendo escrito dia a dia por uma mão infalível. E nós somos atores e atrizes de uma trama que é perfeita.
Então, às vezes, nós queremos ter o que é do outro, viver a vida do outro, sentir o que o outro sente, é ingratidão a Deus. Que Ele escolheu para ti o personagem ideal para o teu desenvolvimento, levando em consideração tudo que tu foi até este segundo da tua vida. Então, quando nós calamos o nosso peito, agradecemos a Deus e entendemos que a nossa condição é imperiosa para o nosso desenvolvimento, a dor vai. E o que fica é o sentimento de que eu estou cumprindo com minha obrigação. Eu gostaria muito que todos vocês que sentem essa dor agora, ou vez ou outra, ou vem sentindo, sintam-se abraçados por um irmão que os quer muito bem, mas principalmente pela espiritualidade superior, por Jesus Cristo, nosso Mestre. Vocês não estão sozinhos, nunca estiveram, nunca estarão. A dor que vocês gemem e que vocês oram é escutada a cada lágrima, a cada soluço, por ouvidos amorosos que querem resgatá-los na primeira oportunidade, e ela virá. Tenham calma e paciência. A Elisa quer falar. Tá no horário, tá no É horário. bem rapidinho. Como a melancolia é a doença do século, né? Todos nós nos contaminamos, a gente não conhece ninguém que não esteja no momento de tristeza e dor. A espiritualidade da casa que eu frequento nos orienta. Chama teu anjo da guarda, chama tua santa Rita, chama teu protetor, chama o teu mentor, chama o teu pai preto velho, chama o teu caboclo, Espírito guardião. chama o teu guardião, chama quem tu acredita que tu ama de paixão, porque ele precisa que tu chame. Ele tá ali do teu lado. Eles, na maioria das vezes, estão do nosso lado, mas tu precisa verbalizar. Me ajuda. Então, esse é um recadinho que eu deixo para todos nós aqui, porque a gente às vezes esquece que a gente precisa pedir esse socorro. Obrigada a presença de todos. Eu passo para o Marquinho agora. Isso é lógico, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Se tu não pede socorro, é porque tu não precisa. Eu esqueci que o Kalel ia ler mais uma última comunicação, Marquinhos já te entrega, tá? Kalel, filho, por favor. Não, pai, já foi lido, não foi postado nada. Da minha parte, minha gratidão. Que Jesus abençoe a todos os seus corações. Semana que vem eu espero, de verdade, que estejamos todos juntos uma vez mais. Um grande beijo. Marquinhos. Oh, que lindo, hein, Júlio? Que lindo mesmo, né? Nossa, é maravilhoso, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigado, né? Eu sempre agradeço e sempre devemos agradecer, Pai, pela grande oportunidade de estarmos sempre nesses grupos maravilhosos, onde, Pai, podemos abrir nossos corações, podemos sentir nossas dores e fazer com que essas dores sejam ouvidas mais profundamente por todos esses espíritos maravilhosos que nos protegem, que nos guardam, que nos ajudam tanto. Obrigado, Pai, por ofertar essa porta, por ofertar esse Evangelho de Jesus, que é o caminho a qual nos ampara, nos ajuda e nos fortalece. E obrigado, Pai, por essa grande família de encarnados e desencarnados que tanto gostam de nós e que tanto nos ajudam por várias formas de sua intercessão, por várias formas do seu amor em dizer: filho, eu estou aqui. Filho, eu te amparo e te ajudo, eu te levo no colo, meu querido, por esse enfrentamento. Graças a Deus, Pai, temos essa força, essa fé e essa esperança desses braços invisíveis e amorosos que nos abraçam e sentem nossas dores e transmutam em amor, em carinho, força, fé e esperança. Esse Pai maravilhoso, esse irmão divino que é Jesus Cristo, que há tanto tempo está conosco, nos cuidando passo a passo, há milênios, até nos transformar hoje nesse espírito desencarnado que aqui estamos, com a coragem de enfrentar nossos problemas, com a humildade de pedir ajuda, de dizer: eu preciso, Pai, eu preciso, me ajude, por favor.
E assim, com essa força divina, maravilhosa, esses espíritos iluminados que nos cercam, que nos abraçam e também nos fazem acender a nossa luz, que irradia, Pai, para todo o nosso lar, iluminando nosso cantinho, iluminando nossos amados, nossos queridos, transformando em palavras de amor e carinho e gratidão por estar conosco. E, principalmente, por aqueles que passaram pelo nosso caminho e nos estenderam essa mão para nos puxar dessas dores que tantas vezes nos maltratam e nos jogam um pouquinho lá no chão, né? Obrigado, Pai, por estar presente. Obrigado, grupo de amigos que aqui se encontra diariamente para fortalecer, para nos ajudar a entender e ajudar nos seus caminhos, para que possamos encontrar a paz de espírito e a coragem de vencer o que foi tratado, o que eu mesmo programei lá em cima. Que Pai nos amado nos proteja com esse abraço de amor e de carinho. E ao Mestre Jesus, que nesse momento, com seus olhos sorridentes, seu sorriso no lábio, com aquele abraço gigantesco, que acolhe a cada um de nós agora, cada um no seu vídeo, sentindo esse abraço caloroso, amoroso e fortalecedor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos de todos os males, agora e sempre, e que sim seja, Pai. Boa noite, pessoal.